Bom dia, bom dia. Vamos chegando, sentando. Livro de Jonas. Domingo passado, nós começamos algumas lições sobre o livro de Jonas. Hoje é a segunda. E olhando sobre a ótica da vontade de Deus na vida de Jonas. Quando eu me refiro à vontade de Deus, a vontade de Deus especificamente para a vida de Jonas tem a ver com missões. Missões era levar uma mensagem de Deus a uma outra nação, a um outro povo e uma outra cultura. Para mim, essa ideia de missões é algo do Novo Testamento. Era como que eu não conseguisse ver nos livros, nas páginas do Antigo Testamento, o interesse de Deus por missões. Mas quando nós colocamos esse tema no coração e começamos a reolhar as páginas da Bíblia, a gente percebe que esse tema, essa ideia está permeada por toda a Bíblia. Desde Gênesis 12, quando Deus faz a promessa a Abraão, a gente já percebe a semente de missões sendo colocada ali para Abraão. Quando Deus fala para Abraão que dele faria uma grande nação e abençoaria todas as nações. Quando Moisés é usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, e assim o faz. E durante o período que Moisés liderou o povo, os 40 anos, em várias páginas dos livros de Êxodo a Deuteronômio, nós percebemos a ênfase de Deus sobre missões, sempre que você olhar e perceber lá, entre todas as nações. Vocês são propriedade minha para manifestar a minha glória entre todas as nações. Nos profetas, tanto como nós chamamos os profetas maiores ou menores, nós encontramos a ideia de Deus, por meio dos seus profetas, de que pessoas levassem a sua glória, levassem a sua mensagem para todas as nações. E Jonas, a síntese do livro é exatamente essa. Deus chama o seu profeta para levar uma mensagem de arrependimento ou de salvação para uma outra nação, mais especificamente para a cidade de Nínive. Como eu falei na lição passada, é difícil, talvez impossível para nós brasileiros, entendermos o que é levar uma mensagem de Deus, no caso, para um judeu levar uma mensagem para um ninivita. Principalmente nos dias de Jonas. Apesar da Assíria, nesse momento, a Síria é o país que Nínive fazia parte, era a capital da Assíria, do Império Assírio, está em certa decadência. Israel, naquele período, por meio de Jeroboão II, havia expandido um pouco as suas fronteiras por causa do declínio político, tanto da Assíria como da Síria. Mas a Síria era arqui-inimigo de Israel. Você imagina só. Agora você imagina ainda, Jonas é um profeta. Em 722 a.C., esse império assírio, que essa cidade faz parte de Nínive, leva Israel para o cativeiro. Será que Jonas não sabia, pelo dom profético, que 70, 80, 60 anos mais na frente,
Esse povo que ele iria levar uma mensagem de salvação, que ele não queria levar, que ele fez tudo para não levar, esse mesmo povo iria matar milhares e milhares de pessoas da sua nação e ainda ia levar muitos dos outros como escravos. Mas a síntese do livro é Deus dizendo para Jonas: vá a Nínive e diga a mensagem que eu vou dizer a você. Quando eu leio um livro como o de Jonas e vejo a ação de Deus, a mão de Deus, a soberania de Deus na vida de Jonas, me vem pelo menos duas perguntas. Uma delas eu fiz na semana passada. A primeira delas, pergunta é: será que Deus não trabalha assim nas nossas vidas nos dias de hoje? Manda fazer e se não faz como Ele quer, Ele pega pela orelha, Ele dá um nó, Ele leva aonde for preciso para que a gente faça aquilo que Ele quer que a gente faça. A vontade de Deus será sempre feita, meus irmãos? Quando eu olho para o dia a dia da igreja, não há como duvidar sobre se a vontade de Deus é feita como é para ser feita. Deixa eu lhe dar um exemplo. Domingo passado, várias pessoas chegaram para mim e perguntaram: mas pastor, por que está tendo tão pouca gente na igreja? Por que diminuiu a frequência? Falei: você lembra que alguns meses atrás, antes de começar a Copa, eu orei várias vezes, alertei várias vezes a igreja que esse era um ano de Copa do Mundo e de eleição. E sempre que isso acontece, nas igrejas onde eu passei, nesse período, cai frequência. Observe a frequência da igreja na semana da Expo Acre. Observe. Lá em Cruzeiro do Sul, o culto mais frequentado da igreja é domingo à noite. Talvez 30%, 40% das pessoas que lá estão são visitantes. Quando tem, na época, não sei se ainda hoje tem, aqueles bingão da família, aquelas coisas grandes, a nível de cidade, a frequência da igreja cai legal. Eu estou colocando isso para a gente ver. A gente vê tanta infidelidade nossa mesmo, do dia a dia. Coisas tão triviais que a gente não consegue nem obedecer. Tem uma festinha do mundo aqui, já mina a frequência da igreja. Aí eu me pergunto: mas a vontade de Deus, será que será feita na vida de pessoas como eu e como você? Quinta-feira eu falei que desde que eu cheguei aqui na igreja, há 8 anos atrás, que eu tenho um sonho de fazer uma viagem explanatória, investigativa no Rio Acre, para saber como é que é de gente, se tem igrejas, se dão suporte, tem pessoas que precisam ouvir o evangelho e não tem ninguém dando suporte, e a gente nunca fez essa viagem, talvez por um pouco mais de vontade da minha parte, mas porque sempre a gente olha para os cofres da igreja, nunca tem. E a vontade de Deus como é que fica? Meus irmãos, é tanta desobediência que nos leva a pensar: será que a vontade de Deus será sempre feita? Eu creio que sim. Eu creio que a vontade de Deus será sempre feita a partir do modelo da vida de Jonas. Vamos ler Jonas capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 10, todo o capítulo. Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim no versículo 1 do capítulo 3: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes,
nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Nosso bom Deus, mais uma vez nós apresentamos-nos ao Senhor, como irmãos já oraram hoje pela manhã, durante a ceia, pedindo ao Senhor a bênção sobre cada um dos professores de cada classe nesta manhã, por essa igreja local. E mais uma vez eu coloco diante do Senhor esse pedido, esse desejo, que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada um dos professores, capacitando, iluminando, dando a direção certa para que possamos explicar a Tua palavra, ensiná-la da maneira pela qual ela é. Mas também te pedimos, Senhor, por toda a igreja, que o nosso coração possa estar no sentido aberto para a Tua palavra, que a Tua palavra possa penetrar o nosso coração, que possa, meu Senhor, fazer mudanças no nosso coração, de tal forma que nós saiamos daqui cada dia mais, e nesse dia, pensando sobre a Tua vontade para as nossas vidas e para a vida da humanidade, meu Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O versículo 1 do capítulo 3 começa mais uma vez com a palavra: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. É interessante que, se nós olharmos no capítulo 1, versículo 1, vamos encontrar a mesma, ou quase a mesma expressão: veio a palavra do Senhor a Jonas. No capítulo 3, versículo 1, acrescenta: veio a palavra do Senhor, só que segunda vez a Jonas. Quando a palavra do Senhor veio a primeira vez a Jonas, Deus falou para Jonas: vá para Nínive, e Jonas foi para Tarsis. Sentido oposto. Mas no capítulo 3, a partir do versículo 1, não é essa a disposição de Jonas. Da maneira pela qual Deus fala, Jonas obedece. E é importante que a gente pense a primeira coisa: o que aconteceu entre a primeira vez e a segunda vez que a palavra de Deus veio a Jonas? Quando a palavra de Deus veio a primeira vez a Jonas, Jonas foi exatamente desobediente. Deus o chamou para levar uma mensagem a Nínive, e Jonas pegou um navio e foi para uma outra cidade chamada Tarsis, que ainda hoje o mundo ocidental não sabe exatamente onde que fica essa cidade. Se ficava nas regiões da Espanha, em que localidade especificamente ficava. Então, Jonas fez exatamente o oposto. E aí, no capítulo 1, a gente percebe o que Deus faz na vida de Jonas. Primeiramente, Deus pega Jonas e joga ele no mar. Você imagina uma tempestade? Eu só observei tempestades no mar por meio de filmes, filmes. Mas não é uma cena muito bonita, porque eu já peguei tempestades no Rio Juruá cheio. E é desesperador. Eu lembro que eu era criança, a gente estava vindo uma vez para Cruzeiro do Sul no barco do meu pai, família toda, várias pessoas, e na travessia do rio, uma tempestade caiu. E eu lembro-me que tinha um quadro de São Francisco da Chagas, nunca esqueço. Dentro do barco, eu me agarrava com esse quadro, clamando por tudo que era poder do São Francisco da Chagas. Eu lembro que ele era carequinha, assim, tinha uma rodinha, aquela carequinha aqui, um quadro azul que a minha mãe tinha, e eu acho que aquele quadro, talvez, se eu ficasse em cima dele, ele me fazia surfar nas ondas, né? Mas é desesperador. Você imagina uma tempestade no mar. E Jonas foi jogado no mar. Como se não bastasse,
eu pensava, acredite, naquele meu desespero quando criança, eu pensava, se a gente caísse na água, se o rio alagasse, além, naturalmente, de muitas pessoas que morreriam, eu tinha medo que um bicho viesse me comer. Uma cobra grande viesse me comer. O pessoal dizia que tinha um peixe chamado, acho que Paraíba, se não me... Piraíba, isso, obrigado, Paraíba. Diz que ela é maior do que o filhote. E ela come as pessoas, e menino pequeno ela comia. Eu tinha medo daquele peixe vir e me engolir. Irmãos, foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Eu não sei que peixe era, se era Paraíba, se era cearense, se era alguma coisa assim, né? Mas chegou um peixe e engoliu Jonas. Você imagina só, Jonas descendo, goela abaixo daquele peixe, ele descreve, no capítulo 2, o que aconteceu com ele. Deus levou Jonas ao lugar mais profundo, que imagino que talvez, somente hoje, por meio de submarinos, os homens podem chegar. Jonas diz que Deus levou ele no mais profundo abismo. Você imagina só, você vivo dentro da barriga de um peixe, suco gástrico daquele peixe, as águas, outros peixes, outras coisas que, de repente, Jonas olhou e já tinha mais alguém que aquele peixe havia comido. Você imagina só, gente, no versículo 2, Jonas diz assim, ó, na minha angústia, clamei. A gente lê isso aqui, a gente não para para pensar. Jonas diz assim, na minha angústia. Jonas vivo dentro da barriga de um peixe. Imagina só que Jonas olha para cá, vê um tubarão já comido por aquele peixe. Olha para cá, vê um outro ser humano comido por aquele peixe. Então, Jonas se arrepende. Se arrepende de ter desobedecido a Deus. E aqui, meus irmãos, vamos parar um pouquinho para olhar um pouco algumas características do arrependimento de Jonas. E a pergunta é, pastor, como a gente sabe se eu mesmo, se você mesmo está arrependido de um ato, de atitudes, de desobediência em relação a Deus? Na oração de Jonas a gente percebe algumas coisas. Primeiramente, a primeira coisa que a gente percebe em Jonas, irmão, é angústia, dor e desespero. Quando eu contei para vocês a minha experiência de quase alagamento e o desespero que veio sobre mim, você imagina Jonas não só no navio que poderia afundar, mas sendo jogado ao mar, e mesmo no meio daquelas ondas, um peixe de proporções gigantes engole ele. Você imagine o desespero desse homem. No versículo 2 diz, e disse na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre, do abismo, gritei, e tu me ouvistes a voz, pois me lançaste no coração dos mares. Então, para Jonas, o arrependimento chegou nesse momento de dor, de desespero e de angústia. Morri e estou vivo. Talvez é uma das mortes, se morte a gente pudesse classificar, mais difícil, eu imagino, é você morrer afogado. E eu não vou falar muito sobre isso, porque a minha irmã mais velha morreu afogada com 19 anos. O desespero de Jonas. E quando chegou o desespero, a angústia, vem um segundo momento na vida de Jonas, que tem a ver com o seu arrependimento, e tem a ver com o meu e o seu arrependimento. Quando a gente se desespera, a angústia chega, a gente aprende a orar. É ou não é? Aprende a orar. E quando Jonas, irmão, começa a orar, eu não sei se eu digo, se é muito bom ser Deus e não ser eu e você. Porque imagina se Jonas
começa a orar como começou, e Deus fosse um Deus semelhante a mim e a você, quando Jonas começasse a orar, o que você diria para Jonas? Ah, é? Por que eu não falei para ti, tu não me ouviu? Por que você fez o que você fez? Não é assim às vezes que vocês fazem com a gente, mulheres, né? A mulher, filho, não faz isso. Não faz isso. Aí a gente faz. Aí quando a gente faz a quebra da cara, o que vocês dizem no geral? Eu não te avisei? Eu não te falei? Ainda bem que Deus não pensa que nem vocês. Não pensa que nem eu. E a gente tem, irmãos, o Deus que, a despeito do lugar aonde a gente esteja, do abismo aonde a gente esteja por causa do nosso pecado e da nossa desobediência, quando a gente clama a Deus, o que o salmista diz? Deus ouve. O que Jonas diz? Deus ouviu o meu grito de desespero. E a terceira coisa, vem o reconhecimento para onde o pecado nos levou. Se a gente ler o capítulo 2, nós não iremos ler, você percebe que Jonas reconhece que ele estava ali. Foi Deus que havia levado ele para ali, por causa do pecado, da desobediência, de ter desobedecido o mandamento, a vontade de Deus para a vida dele. Portanto, irmãos, nós encontramos aqui 3 elementos que são essenciais para o arrependimento: a angústia, a dor causada pelo pecado, a oração. E nessa oração vem 2 coisas: o clamor por Deus para nos ajudar a sair daquela lama onde nós nos enfiamos, e o reconhecimento do nosso pecado. Jonas tem essa atitude, e Deus ouve a oração de Jonas, e Deus vê o arrependimento de Jonas. Essa é a primeira coisa, o que aconteceu entre a primeira e a segunda vez que Deus falou para Jonas. Mas há um outro detalhe que eu gostaria de acrescentar sobre quando a palavra do Senhor veio a Jonas segunda vez. Deus poderia, e até diria, se fosse eu, desistido de Jonas. Deus desiste de Jonas, sim ou não? Não desiste. Deus não desistiu de realizar a sua vontade por meio da vida do próprio Jonas. Quantos outros profetas não havia em Israel para Deus realizar a sua missão em Nínive? Mas Deus, porque ele não me obedeceu. Sim. Depende do nível de desobediência. Se for um caso, né? Tem momentos que não dá mais para você lidar, você apenas vai fazer o quê? Mas então, Deus não desistiu de Jonas. Mesmo tendo tantas outras pessoas que poderiam fazer o que ele queria que fosse feito. Mas ele não desistiu de Jonas. E ele coloca Jonas nessa situação para poder Jonas limpar a audição, para poder ouvir. Isso nos mostra, meus irmãos, que também Deus não desiste nem de mim e nem de você. Deus tem a sua vontade estabelecida sobre a sua vida, sobre a minha vida, e a vontade de Deus, como disse Jó, não pode ser frustrada. E mesmo que Ele tenha que me levar você ao fundo dos oceanos, ao mais profundo abismo, Deus vai levar para que eu ou você faça, se comprometa, realize a vontade de Deus. Há uma terceira coisa, dentro dessa palavra, veio a palavra do Senhor a Jonas. Por que Jonas, ou por que Deus não ouviu Jonas falar antes desse momento? Ele ouviu a primeira vez, tomou atitude de desobediência e não ouviu mais Deus. Por que eu não tenho ouvido a voz de Deus?
Já parou para pensar você, pastor, por que eu não tenho ouvido a voz de Deus? Por que Deus não tem falado ultimamente comigo? O pastor Rick Warren diz que Deus não vai falar nada novo para a gente enquanto a gente não fizer aquilo que Deus já tinha mandado a gente fazer. E quando a gente olha para esse modelo da vida de Jonas, parece que o princípio do Rick Warren está correto. Observe que Jonas, Deus havia falado para ele, vá para Nínive, ele foi para Tarsis, aconteceu o que aconteceu na vida dele. Mas quando a palavra de Deus vem a Jonas a segunda vez, Deus não fala uma coisa nova, Deus fala a mesma coisa que ele havia falado. Deus não diz para Jonas, Jonas, vá para a Babilônia, Jonas, vá para um outro país, para uma outra cidade. Não, Deus diz a mesma coisa, vá para Nínive. Mas a questão, irmãos, é que Deus só falou segunda vez a Jonas quando Deus balançou Jonas, tirou tudo ou quase tudo que impediria de Jonas obedecer a Deus, e Jonas arrependeu-se. Deus tirou de Jonas todas as suas forças. Quando Jonas arrependeu-se, aí Deus fala a segunda vez. Talvez, meus irmãos, muito provável que Deus não esteja falando com muitos de nós. Não é que Deus não esteja falando, é que nós não estamos ouvindo. E o que impede nos ouvir a voz de Deus falar ao nosso coração, seja a falta de arrependimento. De não reconhecer que tem tantas áreas que Deus já falou para nós, sobre coisas que precisamos fazer, abandonar, deixar, e nós continuamos na ignorância do pecado, e Deus, é assim? Então, eu vou lhe levar, eu vou lhe moer, eu vou passar por cima de você como um rolo compressor, para você poder me ouvir. Meus irmãos, uma das minhas orações é que eu peço a Deus que Deus me ajude sempre a ter um coração sensível para ouvir a voz dele. Que eu não seja um Jonas, que marinheiros ímpios, pagãos, ouviram Deus. E Jonas não ouviu, Jonas estava dormindo no porão do navio. Eles perceberam que o que estava acontecendo tinha a mão de alguém, e Jonas não percebeu, por causa da dureza, do pecado, da ignorância que o pecado havia levado Jonas. No versículo 2, Jonas dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Percebe a diferença? Primeira vez Deus falou, Jonas não fez. Deus pega Jonas, Deus balança Jonas, joga ele no mar, joga ele no ventre de um peixe, moe ele, joga um suco gástrico sobre ele, dá um bom susto nele. E aí depois que Jonas se arrepende, Deus fala ao peixe, o peixe joga Jonas na praia, e Jonas então ouve a voz de Deus e obedece e vai fazer aquilo que Deus havia mandado que ele fizesse. Mas no versículo 2, irmãos, uma outra coisa bem interessante, pelo menos para mim, é que quando Deus fala para Jonas, para ele ir a Nínive, diz assim, vai a Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. É como se Deus dissesse a Jonas, está aqui, fala o que está aqui. A questão, irmãos, é que a mensagem de Deus não era de Jonas, era a mensagem de Deus. E no versículo 4, a parte C do verso, diz que mensagem é essa. Quando Jonas começou a proclamar, Jonas dizia, vocês têm ainda 40 dias. E a cidade será destruída.
Parece-me que a mensagem que Deus falou para Jonas só foi esta: ou se arrependam ou morram. Ou se arrependam ou morram. E essa mensagem que Jonas proclamou foi uma mensagem impactante sobre aquelas pessoas. A partir do versículo 5 a gente percebe o que aconteceu com as pessoas que moravam naquela cidade. E eu me pergunto, meus irmãos, por que essa mensagem foi tão impactante? Alguns estudiosos dizem que é possível que, além dos sinais que havia na vida de Jonas, Deus tinha mandado outros sinais lá para aquela região, entre elas um eclipse e um terremoto. Se houve isso, o livro de Jonas não nos conta. É bem provável que a mensagem de Jonas teve impacto, porque o texto não diz quanto tempo depois que Jonas foi lançado no ventre do grande peixe, e depois que o peixe lançou ele na praia, quanto tempo Jonas levou para sair da praia e chegar em Nínive. Mas imagine que Jonas imediatamente levantou-se dali e foi para Nínive. Como é que não estavam as condições de Jonas fisicamente? É bem provável que Jonas estivesse todo queimado do suco gástrico daquele peixe. É provável que Jonas tenha dito àquelas pessoas a experiência que ele viveu. Talvez os marinheiros que jogaram Jonas no mar contaram essa história para outras pessoas, e essa história chegou em Nínive primeiro do que Jonas. É possível. Mas o ponto, irmãos, é que essa mensagem foi impactante para aquelas pessoas, que levou elas a arrependimento e naturalmente a Deus não destruir, naquele momento, a cidade de Nínive. Mas essa mensagem também me faz pensar como que essas pessoas aqui foram salvas. Porque a gente imagina que essa salvação que Deus mandou a Nínive, essa mensagem de salvação, não tinha a ver só com não destruir a cidade de Nínive. Ou seja, não só uma salvação física, não só uma preservação do corpo físico dos ninivitas, mas uma preservação da alma. Que mensagem? Qual era o conteúdo? Havia algum outro conteúdo além desse? 40 dias, se vocês não se arrependerem, essa cidade vai ser destruída. Esse é um dos segredos de Deus sobre o que as pessoas criam sobre a pessoa de Deus para serem salvas no período até a cruz. Eu digo isso porque até algum tempo atrás eu achava que tanto as pessoas que viveram no período antes de Cristo, naturalmente os que viveram depois, para elas crerem, de alguma forma elas tinham que, mesmo quem viveu antes de Cristo, olhar para o futuro e o pregador falar de alguma maneira que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se faria homem e morreria numa cruz como substituição dos seus pecados, se cresce, tinha a vida eterna. Mas me parece que não foi assim. É claro que ninguém vai ao céu senão por meio de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Mas me parece que a revelação de Deus a cada povo, em cada momento da história, era o suficiente se as pessoas crescem naquela revelação específica de Deus, para que elas pudessem obter o presente da vida eterna, e depois Jesus levaria tudo na conta dele. O que eu quero dizer com isso? Se Deus se revelou a um povo e dissesse assim: você precisa simplesmente... Eu ia usar aqui o copo d'água, mas não vou usar porque tem gente que usa, né? Para salvação. Tá. Você precisa vestir uma camisa de cor tal. Se você fizer isso em obediência à minha vontade, você será salvo. Se a pessoa cresce naquela revelação específica, era isso que era suficiente. E me parece que para os ninivitas o que foi suficiente foi Deus dizer a eles que se eles não se arrependessem, não abandonassem seus pecados, a cidade deles,
a vida deles seria destruída, e eles creram em Deus, nessa revelação de Deus, e me parece que isso os levou a terem remissão de pecados. O texto não disse Jonas, explicou, por exemplo, o método sacrificial da lei judaica, de sacrificar um animal. A única coisa que o texto diz é 40 dias e se não, acabou. Mas essa mensagem de Jonas, meus irmãos, tem uma semelhança muito grande com o Evangelho. Observe que a mensagem de Jonas era assim: ou se arrepende, ou morre. Ou se arrepende, ou a cidade de vocês será destruída. Essa era a mensagem que Jonas levou para os ninivitas. E qual é a mensagem que Deus manda, tanto você quanto a mim, levarmos aos nossos vizinhos, amigos, pessoas que nós conhecemos ou não conhecemos? Qual é a mensagem que Deus nos manda levar? Ou se arrepende, ou arca com as consequências da morte eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. E essa mensagem de Jonas era tão similar ao Evangelho, ela é tão parecida com o Evangelho, que Jesus Cristo fala aos fariseus que nenhum outro sinal seria dado a eles, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. A mensagem do Evangelho, irmãos, precisa ser apresentada da seguinte maneira: apresentar ao ser humano o seu pecado e a ira de Deus agindo nos nossos pecados e condenando essa pessoa. Mas mostrar também que se essa pessoa se arrepender, Jesus Cristo morreu na cruz para levar a punição do pecado de tal forma que o pecador não arque com as consequências dele. Ou se arrepende, ou arca com as consequências eternas. O terceiro ponto, meus irmãos, é o que Deus fala sobre a cidade de Nínive. No versículo 3 diz: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. O versículo 3 diz que essa cidade de Nínive, ela era muito importante para Deus. E como eu falei no domingo passado, essa cidade de Nínive não era importante para Deus, porque ela era uma das maiores cidades do período antigo. Ela não era importante para Deus porque ela era uma cidade de repente bonita, com monumentos bonitos. Ela não era uma cidade importante para Deus por causa da riqueza que lá continha. Essa cidade ela era importante para Deus, porque nela, segundo Jonas capítulo 4, versículo 11, haviam cerca de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. A cidade de Nínive, irmãos, era importante para Deus, porque as pessoas que lá haviam eram pessoas importantes para Deus. Quando eu falo sobre que essa cidade era importante para Deus, você imagine essa mensagem entrar na cabeça de Jonas. Como é que as pessoas que lá estão são importantes para Deus, se essas pessoas querem destruir Israel, o povo de Deus? Os valores, a cultura, boa parte da cultura e dos valores dessas pessoas é anti-Deus. Imagina se Deus já houvesse revelado a Jonas que em algumas décadas esse povo iria destruir boa parte de Israel. Como é que essas pessoas são importantes para Deus? Quando Jesus lidou com essa situação, no capítulo 15 de Lucas, Jesus está comendo com pessoas a quem Lucas descreve como publicanos e pecadores. E um grupo de judeus olhou para Jesus e recriminou Jesus
como é que ele come com gente desse nível? E Jesus, irmãos, responde para eles e nos ensina o valor que tem um pecador para Jesus. Lucas 15 nos conta a parábola sobre o amor de Deus pelos seres humanos, sobre 3 aspectos. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. E em cada uma dessas facetas da parábola, Jesus fala assim: mais valor tem do que 99, por exemplo, que não precisam de arrependimento. O quão importante é uma pessoa, um ser humano para Deus, mesmo que esse ser humano seja um devasso pecador. Deus se importa, meus irmãos, com as pessoas. Deus deseja salvar pessoas. E essas pessoas que Deus deseja salvar e que Deus vai salvar, Ele vai usar pessoas como eu e como você para alcançar essas pessoas, a despeito dos nossos preconceitos para com elas. A despeito do que nós pensamos sobre elas, a despeito da maneira pela qual nós olhamos a cultura e os valores dessas pessoas. Nós precisamos chegar com a mensagem do Evangelho para essas pessoas. Eu espero que nunca tenha sido e não quero ser uma pessoa preconceituosa. E quando eu percebo alguma atitude de preconceito interna, eu começo a trabalhar. Mas eu lembro de uma cena, a Vângela estava grávida do Daniel, nosso filho mais velho. E um dia, um domingo à noite, o culto estava para começar, eu estava começando já, estava a primeira música, e eu olho para trás, e eu vejo um senhor entrando na igreja. Ele e a esposa dele. Esse senhor, ele era um curtidor. Quem morava em Cruzeiro conhecia ele, sabia que ele era das festas, das drogas, da bebida, músico de boa qualidade. E eu não tinha intimidade com ele, mas conhecia ele, de vista ele me conhecia. E quando eu olhei e vi aquela pessoa pela primeira vez adentrando ao prédio da igreja, veio o seguinte pensamento: o que ele veio fazer aqui? Alguém com estilo de vida assim, o que ele veio fazer aqui? Ele veio atraído pela mensagem do Evangelho. Ele foi exposto a esta mensagem: ou se arrepende ou arca com as consequências. Deus o levou ao arrependimento. Essa pessoa se converteu e pela graça de Deus se converteu. Está firme na graça de Deus. E eu já contei essa história para ele algumas vezes, porque, irmãos, talvez esses sentimentos venham constantemente na gente, e talvez por causa desse sentimento impede que a gente pregue esta mensagem de arrependimento para uma outra pessoa. A gente olha e talvez no nosso preconceito, na nossa maneira de ver as coisas e o mundo, a gente diz assim: esse daí não vai não. Mas vai sim, irmãos. Não existe ninguém tão duro. E em linhas gerais, irmãos, a mesma facilidade ou dificuldade que alguém leva para se converter, dependendo da ótica que você olhar, é a mesma. Porque para essa pessoa se converter, precisa somente que Deus possa agir na vida dela, e ponto final. Ela tanto faz ser uma pessoa humanamente boa, religiosa, ou como ser alguém que de repente até proclame ser ateu. O ponto é, se Deus agir na vida dela, por meio da mensagem do Evangelho, pode ser quem ela for. Pode ser um ninivita, pode ser um americano, um colombiano, um peruano, um boliviano, um indígena, um brasileiro, seja quem for. Deus
quer salvar pessoas. Deus se importa com pessoas, independente de quem que elas sejam, independente do credo que elas confessem, independente do estilo de vida que elas tenham. Deus quer alcançar essas pessoas, inclusive nos nossos dias. E Deus vai usar a sua igreja. E por fim, meus irmãos, no versículo 5, diz que os ninivitas creram em Deus, ou seja, creram na mensagem que Deus mandou Jonas levar. Versículo 5 diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. É interessante, meus irmãos, porque essa palavra crer, ela tem uma conotação muito simplória. Geralmente, quando a gente prega o evangelho para alguém e a gente diz só é crer, geralmente as pessoas respondem da seguinte maneira: mas quem não crê? Não é assim que elas respondem? Todo mundo crê. Nos próximos 6 versículos, nós temos algumas características do crer segundo as Escrituras. Do crer, que é o crer para a salvação. A primeira coisa, meus irmãos, que é necessário para que alguém creia na mensagem de Deus, é uma exposição a esta mensagem. Os ninivitas foram expostos à mensagem que Deus mandou Jonas dizer a eles. É a primeira coisa. Mas em seguida, acontece que essas pessoas que são expostas a essa mensagem, elas se submetem àquilo que Deus mandou falar para elas. Aqui no texto, observe que a partir do momento que eles creram, eles proclamaram um jejum, e até há uma cena engraçada, até os animais tiveram que fazer jejum. Você imagina o cachorrinho lá, mas o que eu tenho a ver com isso? Imagine só a ovelha tendo que dizer, o que eu tenho a ver com isso? O boi, a vaca, tendo que dizer, o que eu tenho a ver com isso? Mas tanto o jejum, como a maneira que eles se vestiram com pano de saco, e se sentaram sobre cinzas, é um simbolismo que para muitas culturas dessa época, a gente percebe isso no livro de Jó, no livro de Esté, é um simbolismo para demonstrar arrependimento, contrição, humilhação. Ou seja, essas pessoas se submeteram ao que Deus havia falado. E em terceiro lugar, meus irmãos, tem que ter no arrependimento ou no processo de crer, que é a mesma coisa, o abandono ao pecado. Quando você vê uma pessoa que tem ouvido o Evangelho, e ela continua na sua teimosia, eu sei que ela não foi tocada por Deus, eu sei. Eu sei que Deus não agiu no coração dela para regenerá-la. Eu sei que o Espírito Santo de Deus não trouxe vida àquele coração, eu sei. Mas eu também sei que aquela pessoa não está disposta a abrir mão do seu estilo de vida, do seu pecado. Também sei disso. Aqui no texto, no versículo 8, nós não sabemos quais eram os pecados dos ninivitas. Os historiadores dizem que entre tantos pecados que essa civilização tinha, eles eram um povo extremamente perverso. Só para vocês terem ideia, Jesus usa essa frase já no Novo Testamento, que quem fizer tropeçar um irmão, melhor lhe fora amarrar uma pedra, é ao pescoço ou é ao pé? No pescoço, e ser lançado no mar. Você imagina só, alguém vivo, coloca ali uma pedra grande no pescoço e joga ele ao mar. O desespero da morte de uma pessoa dessa. Chuta aí quem foi que criou esse método de assassinato. Chuta quem foi, que civilização foi? Os assírios, os ninivitas. E aqui no versículo 8 diz que eles, assim,
A parte B do verso. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Entre tantos pecados desse povo, eles eram um povo violento. E eles se arrependeram. Então, irmãos, o crer vem acompanhado do arrependimento, que é abrir mão de um estilo de vida pecaminoso, que vai contra a palavra de Deus, tem a ver com ser exposto à palavra de Deus e tem a ver com se submeter à mensagem que Deus mandou que a gente falasse. E para a gente terminar, os versículos 9 e 10 usam uma expressão que talvez para alguns seja difícil da gente assimilar, que Deus se arrepende do mal que haveria de fazer aos ninivitas. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, Deus fala que ele não se arrepende porque ele não é homem para que se arrependa. Não é uma expressão fácil da gente explicar, porque talvez a gente pense, mas pastor, aqui diz que se arrepende, aqui diz que não se arrepende. Como é que a gente entende isso? Quando o profeta Samuel escreve que Deus não é homem para que se arrependa, ele não se arrepende do nível dos ninivitas. Ou seja, Deus não peca para se arrepender. Compreende isso? Deus não peca para se arrepender. Quando Deus fala aqui que se arrependeu do mal que havia de fazer, é no sentido de causa-efeito. Deus voltou atrás, porque Deus havia dito, se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade deles. Como eles deixaram de fazer o mal, a causa, Deus não veio contra eles com o efeito. A ira de Deus não veio sobre eles. É nesse sentido, é a ilustração mais simples que eu consigo usar para você, para a gente entender que Deus voltou atrás. Porque os ninivitas se arrependeram. E Deus não se arrepende nesse sentido. Porque Deus não peca. Porque não é homem, e se não peca, ele não se arrepende. Agora ele volta atrás. Ou seja, a sua ira não virá sobre, a sua disciplina não virá sobre a vida de uma pessoa, se a pessoa arrepender-se do pecado que ela está cometendo contra a santidade de Deus.